Hoje, a gente vai entender como um simples almoço de Páscoa acabou virando uma tremenda indigestão política, naquelas que abalam até o palácio do governo. Pois é. Vamos mergulhar em como uma única refeição se transformou numa controvérsia nacional que chegou a afetar a popularidade do presidente. Aliás, para acompanhar mais análises como esta, já aproveita e se inscreve no nosso canal. O mais surpreendente desse almoço não foi o sabor, mas sim o efeito colateral político. Uma queda bem visível nos índices de aprovação do presidente. E não é só a impressão, não. O impacto foi medido em números. Pesquisas diárias, os famosos trackings, mostraram um aumento na rejeição ao presidente. Um movimento que começou, olha só, logo depois do episódio da paca. A pergunta que não quer calar é essa, né? Como é que pode um prato causar um estrago político desse tamanho? Para entender o resultado, a gente precisa voltar para o começo de tudo. Bom, acredite se quiser, a polêmica toda nasceu de um vídeo de Páscoa que tinha a melhor das intenções. Era para mostrar um lado mais humano, mais espontâneo do presidente e da primeira-dama e, com isso, melhorar a imagem pública deles. A estratégia era bem clara. A ideia era passar uma imagem de naturalidade, de família, sabe? Humanizar o presidente e criar essa conexão de um casal como qualquer outro. O problema é que a escolha do prato principal mudou completamente o rumo da história. E foi exatamente aqui que o tom da conversa mudou. O centro de toda a confusão gira em torno de uma questão: a legalidade da carne de paca que foi servida naquele almoço. Então, o ponto crucial é o seguinte: no Brasil, a legalidade da carne de paca depende totalmente da origem dela. Se for de caça, ou seja, um animal silvestre caçado na natureza, é crime. Agora, se for de um criadouro em cativeiro, aí é permitido, mas só com autorização e fiscalização dos órgãos ambientais. E a lei sobre isso é bem específica, viu? Usar animais silvestres sem a licença certa não é só uma coisinha boba, é crime ambiental. E isso, claro, jogou a controvérsia para um patamar muito mais sério. E a faísca que acendeu essa fogueira toda foi essa frase, dita pela primeira-dama no vídeo. Ao falar carne de caça, ela, talvez sem querer, deu a entender que a carne poderia ser ilegal. E aí, a polêmica explodiu. Com a repercussão negativa crescendo, veio a explicação oficial. A paca, na verdade, veio de um criadouro legalizado pelo IBAMA. O problema? Essa afirmação batia de frente com o que tinha sido dito no vídeo. Essa contradição foi a senha para uma série de consequências, tanto políticas quanto públicas, que foram crescendo numa velocidade impressionante. A linha do tempo mostra como foi tudo muito rápido. O que começou com um post numa rede social, em questão de dias, virou alvo de críticas de gente famosa e, logo depois, um problema político oficial com direito a pedido de investigação pela oposição. As críticas vieram de vários lados. Primeiro, o mau exemplo vindo da maior liderança do país. Segundo, o medo de que isso incentivasse a caça ilegal, já que a carne ilegal é cara e poderia empurrar as pessoas para o mercado clandestino. E, por último, uma aparente contradição com a própria agenda ambiental do governo. Só que, apesar de toda essa confusão e das explicações que vieram depois, um mistério fundamental continua no ar. Para adicionar mais um capítulo nessa história, a explicação que veio depois foi que a paca, na verdade, foi um presente. Só que essa resposta acaba evitando uma informação crucial: o nome de um produtor específico e licenciado, o que mantém a dúvida sobre a origem. Isso nos leva à primeira grande pergunta que ainda não foi respondida. Se a carne era legal, de qual criador licenciado ela veio? Quem forneceu? E na esteira dessa pergunta, vem a segunda, que é ainda mais direta. Por que não apresentar um documento oficial? Uma nota fiscal, uma licença do criador? Isso resolveria o assunto de uma vez por todas. Por que isso não aconteceu até agora? No fim das contas, a gente fica com essa pulga atrás da orelha. Será que foi só um erro de comunicação, uma palavra errada num vídeo informal? Ou será que existe um problema legal, de verdade, por trás dessa história? Um problema que, assim como o almoço, o governo está com dificuldade de digerir? Essa é uma resposta que ainda não veio à mesa.